Então, o que foi que eu coloquei aqui para vocês? Ó, eu coloquei exemplos de tese de acordo com o que pedem na frase temática. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou percebendo que muitos de vocês estão com dificuldades para elaborar uma tese, que é a coisa mais boba do mundo é elaborar a tese. E também, por que eu fiz? Porque as frases temáticas, elas são diversas, elas podem aparecer com diversas palavras, elas podem aparecer com indicações do que é que se espera que você faça no texto, e a depender da frase temática, você vai ter que modificar a forma de elaborar a tese também. Então, eu coloquei aqui exemplos de frase temática de acordo com os temas que já caíram no Enem até hoje, tá certo? Alguns que eu coloquei aqui, alguns temas que eu coloquei, foram temas realmente do Enem. E outros não foram do Enem, mas estão na mesma estrutura de outros temas que já caíram, tá certo? Então, eu vou colocar aqui o exemplo, né, do tema, da frase temática, e o exemplo de como você vai elaborar a tese, dependendo de como está a frase temática. Então, vamos lá. Quando a frase temática apresenta a palavra desafios, isso é muito comum, né? Eu faço muitas assim, já caiu várias vezes no Enem com a palavra desafio. Os desafios da doação de sangue no Brasil. Então, observem, temos a palavra desafio. Posso abandonar essa palavra desafio? Jamais. Ela é essencial, né? Ela é palavra-chave. Aí, como é que você vai elaborar? Você vai colocar assim, ó, a sociedade enfrenta sérios, coloque os sérios só para dizer assim, olha, eu estou dando minha opiniãozinha aqui, minha mísera opinião, certo? A sociedade enfrenta sérios desafios relacionados à doação de sangue. É a sua opinião, você acha que são sérios os desafios, você acha que são sérios. Olha como é besta, né? A tese é dizer que você acha isso um problema sério. Ó, tá vendo como é simples? E observem, tem a palavra desafios, né? Tem a palavra-chave doação de sangue, né? Professora, por que você não colocou a palavra Brasil aqui? Vocês vão ver que em nenhum dos exemplos eu coloquei a palavra Brasil. Por quê? Porque no esquema que eu coloquei para vocês, já tem a palavra Brasil antes da tese. Então, para não ficar repetitivo, vocês não vão colocar a palavra Brasil aqui, vocês vão colocar antes, né? Ok? Pronto. Então, quando tem a palavra desafios, você vai dizer que existem séries de desafios e vai dizer sobre o que existem esses séries de desafios, certo? Lembrando, se você diz que enfrenta séries de desafios, por que você acha, né? Quais são esses desafios que você encontrou? Isso vão ser os seus dois argumentos. Quando a frase temática apresenta a palavra-chave em questão, foi no simulado, se eu não me engano, que eu coloquei em questão, vocês esqueceram do em questão, né? Quando aparece a palavra-chave em questão na frase temática, o que é que eles esperam? Que vocês digam que é um problema que está em discussão, certo? Então, se eu coloco educação domiciliar em questão no Brasil, eu estou dizendo o seguinte: a educação domiciliar ela está em discussão no Brasil, ela é um problema no Brasil, certo? Aí, como é que vocês podem elaborar com a palavra em questão? A educação domiciliar é um tema em questão que apresenta alguns entraves. O que foi que aconteceu aqui? Eu adicionei uma informaçãozinha. Eu coloquei aqui, ó, que apresenta alguns entraves. O que são os entraves, né? São alguns obstáculos, certo? São alguns obstáculos. Essa problemática aí, esse tema da educação domiciliar que está em discussão no Brasil, apresenta obstáculos, certo? É isso que eu quero dizer quando eu falo dos entraves. Porque... Só um instante, viu? O povo está com medo de caminhar, é? Por indicar.
Pode ser. Minha gente, eu parei aqui porque eu fui olhar quem estava com o áudio aberto, né? Porque fica atrapalhando. Então, eu peço, pelo amor de Deus, prestem atenção. Eu não desativo de todo mundo automaticamente aqui, para que vocês não fiquem pedindo, né? Para falar, porque se eu desativar o áudio de vocês automaticamente, vocês vão ter que ficar me pedindo quando quiser falar. Então, por isso que eu deixo para vocês ativarem. Mas vocês precisam prestar atenção, porque acaba atrapalhando, né, a aula, né? Porque acaba, assim, ouvindo a conversa do ambiente que você está. Eu acredito que vocês escutam barulho, né, aqui de casa. Por quê? Porque o meu está aberto, eu estou falando. Né? Então, é impossível, né, a gente deixar o áudio aberto e a gente não ouvir nenhum ruído. Continuando. Educação domiciliar em questão no Brasil. Aí eu coloquei que esse tema em questão, ele apresenta alguns entraves. Por que eu acrescentei essa informação? Gente, toda tese já tem que apresentar que existe um problema, tá certo? Toda tese tem que apresentar, tem que dizer que existe um problema, certo? Então, todas as vezes que vocês forem escolher a tese e os argumentos, vocês vão atrás de problema, porque se não existisse problema, não seria tema de redação, certo? Então, se eu disser que é um tema em questão, não é a minha opinião, não é ainda a minha opinião, eu só estou dizendo que é um tema que está sendo debatido, certo? Desafio significa problema, sim. Significa, ele está relacionado aos motivos que levam aquele problema. Por exemplo, quando eu digo aqui, ó, a sociedade enfrenta sérios desafios, a sociedade enfrenta sérios problemas, né? Problemas relacionados ao quê? A doação de sangue. Então, observe que é assim, na tese eu tenho um problema geral, e nos meus argumentos eu tenho uns problemas mais específicos. Eu tenho as causas, né? Tem as causas daquele problemão maior, tá certo? É isso que acontece. Então, quando eu digo aqui que a educação domiciliar é um tema que apresenta alguns entraves, eu já estou indicando que existem problemas, porque entraves, né, é tipo obstáculos, né? Então, são problemas. Aí depois eu vou dizer que problemas são esses, né? Que são, na verdade, as causas desse problema maior, as causas desses entraves, ok? Então, lembrem sempre que na tese você já precisa falar da existência de um problema. Só que na tese geralmente é um problema maior. E nos argumentos você vai especificar que problemas são esses, certo? Próxima situação. Quando a frase temática apresenta as palavras desafios e alternativas, acontece, vocês nunca pegam assim, mas acontece de a frase temática, às vezes, trazer tanto desafios como alternativas dentro da frase temática. Né? A gente vê geralmente separado, né? Numa frase temática a gente vê desafios, aí em outra a gente já vê alternativas, né? Mas existem aquelas que trazem as duas. E agora, o que a gente faz? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar que enfrenta desafios, certo? Professor, e as alternativas? Depois que você terminar de colocar seus argumentos, você vai colocar um ponto continuando, tá? E aí você vai dizer que são necessárias, é necessário analisar, é necessário buscar alternativas para resolver esse problema, certo? Então, você vai escolher seus argumentos normalmente, como desafios, como problemas, certo? Só que, quando você terminar de apresentar na sua introdução, né, seus argumentos, colocar sua tese, você vai colocar um ponto, né, e vai dizer que são necessárias alternativas para a resolução daquele problema.
Mas, professora, na argumentação, eu vou ter que ficar falando das alternativas? Não. Você vai falar dos desafios, do mesmo jeito. Só que, quando você for finalizar o parágrafo, você já indica que é preciso que aconteça isso. Não precisa já ser uma proposta de intervenção. E lá na conclusão, você vai apresentar quais são essas alternativas, que é a proposta de intervenção de vocês, certo? Mas é o seguinte, é preciso dizer na introdução que são necessárias alternativas, não precisa dizer quais ainda. Na argumentação, quando for finalizar os parágrafos, é preciso falar dessas alternativas de maneira ampla, sem especificar, sem dizer agente, meio, efeito, enfim, não precisa tudo isso. E lá na conclusão você vai apresentar essas alternativas de forma detalhada, que vai ser a proposta de intervenção de vocês, certo? Quando a frase temática apresenta a palavra efeitos ou consequências, é a mesma coisa, certo? Efeitos e consequências é a mesma coisa. Quais as consequências daquele problema? Tá certo? Olha aqui isso aqui foi um tema de Enem mesmo, ó. Efeitos na implementação da lei seca no Brasil, foi tema de Enem. Então, ele quer que a gente discuta o quê? Os efeitos da lei seca, e não as causas da lei seca, por exemplo. Tá vendo? Já mudou. Se aparecer efeitos ou consequências, os argumentos de vocês vão ter que ser efeitos ou consequências. Não podem ser causas mais, vai ter que ser consequências, certo? Então, é assim, a gente segue um padrão. Argumentos que a gente seleciona, a gente vai selecionar sempre causas. Mas se a frase temática pedir efeitos ou consequências, você não pode tratar das causas, você vai ter que tratar ou dos efeitos ou das consequências, que dá no mesmo, depende da palavra que vai aparecer lá. Aí, olha aqui como ficaria a tese. A lei seca tem apresentado efeitos ou consequências negativos ou negativas, certo? A lei seca tem apresentado efeitos negativos. Por que eu coloquei essa palavra negativos? Porque você precisa se posicionar, certo? Mas, professora, se eu achar que os problemas são positivos, pode, mas não deve, certo? Por quê? Porque é mais fácil de você achar o lado negativo do que o lado positivo, certo? É só uma sugestão. Então, eu coloquei aqui, diga que os efeitos são negativos. Por quê? Porque é mais fácil achar efeitos negativos do que positivos, certo? Mas, se vocês achar mais segurança em tratar dos efeitos positivos, das consequências positivas, tudo bem. Mas o importante é que você deixe evidente na sua tese como são essas consequências, se são consequências boas ou se são consequências ruins, tá certo? E aí, por exemplo, se eu coloco a lei seca tem apresentado consequências negativas, como aí eu coloco, né, o exemplo dessas consequências negativas. No caso da lei seca, seria até mais fácil o positivo, né? Mas isso não vai funcionar em todo o tema, não. Então, vocês fiquem à vontade. É só uma sugestão, certo? Essa observação é uma sugestão. Eu acho mais fácil falar do lado negativo. Por quê? Porque se é um tema de redação, é porque tem problema ali, entendeu? E se eu fico num tema de redação falando que está tudo bem, que está tudo lindo, eu não vou saber muito o que dizer, então não tem problema. Então, por exemplo, se eu coloco efeitos positivos, na proposta de intervenção, eu vou dizer o quê, então? Já que está tudo certo, são consequências positivas. E eu vou colocar, vai resolver o quê se o problema já está resolvido? Né? Porque se eu digo que tem consequências positivas, então está tudo bem, está tudo certo, né? Então, cuidado quando vier assim, consequências. Eu acho melhor buscar as negativas. Quando a frase temática não dá um direcionamento na escolha da tese. Às vezes a frase temática não traz nenhuma dessas palavras. Não traz desafios, não traz alternativas, não traz efeitos, não traz consequências. E a gente fica assim, ele quer que a gente fale o quê, então? Se ele não disse o que é. Que é o caso do tema do ano passado, ó.
Democratização do acesso ao cinema no Brasil. O que é? Se eu leio apenas a frase temática, eu vou pensar o quê? Meu Deus, ele quer que eu diga o quê? Que há democratização, que não há. O que é que ele quer que eu diga? Se não, ele não está falando aqui na frase temática, ele só falou democratização. Tá. E sim, eu vou dizer o quê sobre essa democratização? Aí o que é que você vai fazer? Independente dele ter colocado algum direcionamento na frase temática, que nesse caso ele não colocou, você lembre que na sua tese você tem que evidenciar um problema, né? A sua opinião é a evidência, ou seja, você enxerga aquele problema, é sua opinião. Então, quando vocês forem fazer a tese, vocês vão ter o cuidado, né, de dizer que existe algum problema relacionado àquilo que está lá na frase temática. O acesso ao cinema apresenta alguns obstáculos referentes à sua democratização. Então, só o fato de eu falar que existem obstáculos para a democratização já é minha opinião, né? Já é minha opinião. Olha, eu estou enxergando que não está acontecendo realmente essa democratização, não. Existem alguns obstáculos. E aí, nos meus argumentos, eu vou dizer que obstáculos são esses, certo? E aqui, quando a frase temática apresenta a palavra caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, já caiu várias vezes. Nesse ano aqui foram dois temas, porque teve a reaplicação. Aí foram 2 temas nesse ano, e nos 2 temas teve a palavra caminho, né? E já teve outro, acho que foi no da violência contra a mulher que teve a palavra caminhos. Não foi da violência, não. Não lembro não. Aí, quando vem a palavra caminho, né? Como é que você pode colocar? Há uma grande necessidade de buscar caminhos. Vocês vão interpretar como alternativas, tá certo? É quase a mesma coisa disso aqui, ó, de desafios e alternativas. Então, quando aparecer caminhos, o que são os caminhos, né? São as alternativas, são as possíveis soluções, certo? Há uma grande necessidade de buscar caminhos para combater a intolerância religiosa, certo? E aí, nos seus argumentos, vocês vão dizer quais são esses caminhos para combater, certo? Quando vocês forem escolher os argumentos. Então, observem que quando aparece desafios, quando aparece... desafios não. Efeitos ou consequências, ou quando aparece caminhos, né? É meio diferente a forma de você elaborar a tese, né? E aí vocês precisam prestar atenção, né, em como aparecem a frase temática, tá certo? Então, observem que aqui essas teses que eu coloquei, a maioria já tem todas as palavras-chave aqui, né? Não coloquei a palavra Brasil, por quê? Porque é para se encaixar no modelinho, no esquema de redação que eu coloquei para vocês, certo? Por exemplo, aqui eu já coloquei semelhantemente no Brasil, e aqui é a tese. Então, se eu colocasse Brasil lá na tese, ia ficar repetitivo, então não precisa. Agora, se aqui não tivesse no Brasil, a gente ia dar um jeito de encaixar, né? Isso lá na tese. E aí, meu povo? E aí? É a vez de vocês falarem, né? É o momento de vocês falarem, de tirarem as dúvidas. Eu não vou discutir o tema de hoje, eu vou mandar uma aula gravada que eu fiz na turma B, certo? Senão a gente não vai terminar tão cedo, porque foi 2, né? Só para conteúdo, né? Mas eu vou mandar o tema e eu vou mandar uma aula gravada de quando eu discuti esse tema com a turma B, tá gravada. Então, lá eu explico direitinho, certo? Se houver dúvidas, aí vocês me falam, mas acho que vocês entenderam direitinho. Viu, minha gente? Em questão significa que está em discussão, certo? Ou pode ser interpretado também como um problema. Mas, se você coloca só o em questão e você não diz mais nada sobre isso, né?
pode ficar um pouquinho vago. Então, você diz que é um problema em questão, um problema em discussão, e precisa dizer que esse problema está enfrentando alguns entraves, alguns obstáculos, né? Já indicar que, né, que tem algum problema aí por trás, né? A parte do combate. Espera aí. Vou mudar aqui, né? Caminhos, ó. Quando aparece aqui caminhos, são soluções, tá certo? E as soluções são para quê? Para combater o problema, né? As soluções são para isso, para resolver. O combater é resolver. E caminhos são soluções. Então, aqui na frase temática tem caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, os seus argumentos não podem ser causas. Seus argumentos não podem ser efeitos. Seus argumentos precisam ser o quê? Os caminhos, certo? Eu vou colocar aqui um exemplo que eu coloquei sobre a intolerância religiosa, eu acho. Pronto, aqui, ó. Aqui é uma introdução, certo? O iluminismo, conhecido como século das luzes, trouxe uma visão crítica dos privilégios da nobreza e do clero, evidenciando dessa forma a precisão de luta pela igualdade social na sociedade, nos campos econômico, social e religioso. Aí falei aqui, né, já tentei adicionar religião. Semelhantemente, no Brasil, há uma necessidade de buscar caminhos para combater a intolerância religiosa, ou seja, há uma necessidade de buscar alternativas, né? Tais como leis mais rígidas e combate ao preconceito. Então, leis mais rígidas vai ser o argumento 1, combate ao preconceito vai ser o argumento 2. Então, no primeiro parágrafo da argumentação, você vai explicar por que é preciso ler leis mais rígidas, e no outro você vai explicar por que precisa combater o preconceito. E aí você estar discutindo o quê? Os caminhos. Então, observe que o tipo de argumento já mudou. Não é causa, não é consequência, é caminhos, é soluções. Agora, quando cai um tema assim, tem que ter cuidado para você não ficar, fazendo uma proposta de intervenção na argumentação, né? Então, quando você diz que tem que ter leis mais rígidas, na sua discussão você vai explicar por quê. Por que precisa ter leis mais rígidas? Né? O que está acontecendo para você achar isso? Certo? E aí, meu povo? Jusce, Pode falar. queria que você falasse sobre mais as alternativas, que eu confundo muito com caminhos. A alternativa é solução, viu? Anota aí. Alternativa é solução para o problema, certo? Caminhos também. É a mesma coisa. Caminhos e alternativas são soluções. São soluções, certo? Agora, quando aparece só alternativas, né, na frase temática, você pode tanto abordar, dizer, por exemplo, que existem problemas e só abordar as alternativas na proposta de intervenção, ou você pode elaborar seus argumentos da forma como eu acabei de falar aqui, né? Dizendo, olha, deve existir leis mais rígidas e a gente deve combater o preconceito, certo? Então, você pode colocar isso como alternativas e trabalhar isso na sua argumentação. A alternativa, no caso, ela serve como um exemplo, tipo, eu diria que mostrando como se fosse através de um exemplo, A né? Mais ou alternativa, menos isso. não, é assim, como é que a gente vai resolver o problema? Por exemplo, como eu vou resolver o problema da intolerância religiosa? Eu vou resolver o problema da intolerância com leis mais rígidas e combatendo a discriminação. É assim que eu vou resolver. Então, os caminhos e as alternativas são como eu vou resolver o problema. Como é que a gente pode resolver esse problema? Como é que eu vou combater esse problema?
Aí eu vou combater, combatendo o preconceito, né? Lutando contra o preconceito. Então, isso é uma forma de combater. Então, isso é um caminho, isso é uma alternativa. Sempre relacione caminho e alternativa como solução, certo? Vivian está perguntando sobre simulado. Eu não corrigi nem a redação 26 ainda, imagine simulado. Simulado na próxima semana, viu, gente? Essa semana, amanhã, porque eu já não tive tempo, eu passei o dia inteiro, juro para vocês, elaborando esse material. Vou entregar as redações de vocês amanhã à noite, viu? Por que à noite? Porque pelo dia eu vou elaborar o simulado de interpretação, são 40 questões, então vou demorar um pouquinho. E aí, como à noite eu não vou dar aula porque é simulado, aí eu vou deixar para corrigir as redações de vocês, porque hoje realmente eu não, juro para vocês, desde 9 da manhã fazendo esse material. Aí eu não parei hoje para corrigir redação. Aí eu vou entregar a proposta 26 amanhã e o simulado eu vou entregar na próxima terça, tá certo? Certo, Jussiele? Tchau. Alguma dúvida, meu povo? Ah, deixa eu pedir uma coisa antes que o tempo termine. Vocês vão pegar, quem puder imprimir esse material que eu vou mandar hoje, imprime, certo? Eu vou fazer as correções, que eu vi que tem umas falhinhas ainda. Mexi tanto e ainda ficou com erro. Eu vou mandar para vocês, assim, terminar aqui. Aí, quem puder imprimir, imprima. Vai ser assim, tipo... Sabe a tabelinha de elemento coesivo que eu mando sempre, né? Tá do lado de vocês? Então, agora vai fazer parte da vida de vocês também o esqueminha. Outra coisa, professora, e assim, se minha redação estava dando certo, eu preciso mudar? Se você conseguir mudar só o que não está dando certo, ótimo, viu? Agora, eu sei que é difícil, né? Você pegar lá, olhar no modelo e dizer, peraí, eu vou mudar só o que está dando errado aqui. Se você conseguir, tudo bem, viu? Então, não se desesperem. Ai, meu Deus, vou ter que mudar a minha redação toda. Não precisa. Se assim, tem as partes que estão dando certo, então não mude. Mas o que é que eu quero? Que vocês memorizem. Memorizem o esquema de redação de vocês. Tem que memorizar. A gente tem, acho que só 5 meses, ou 4, quase 4 meses, acho, do Enem. E por isso que eu estou passando isso, porque geralmente eu só deixo para passar isso quando vai avançando e eu não estou, sabe, não estou vendo o resultado que eu quero. Aí por isso que eu estou trazendo o esqueminha. Mas lembrem, não é para colocar só o necessário, tá? Eu quero que vocês acrescentem informações. Eu quero que vocês mostrem que vocês têm informações para colocar, viu? Não quero aquele feijão com arroz, decoreba de esquema, sem acrescentar nada, não. Vocês viram. Na redação que eu fiz tem um monte de parte vermelha, ou seja, parte que eu criei. Então, eu quero isso de vocês também. Quero muita coisa criada. Entendido? Então, vamos lá, focar. Eu vou dar aí algumas semanas para vocês memorizarem. E aí, depois eu vou passar um simulado para saber se o esqueminha de vocês já está fixo na mente. Ok? O simulado vai ser depois da semana de oficina, terceira semana de setembro. Viu? Já vão se preparando aí. A gente vai fazer simulados com mais frequência e eu quero ver também como é que vocês vão reagir, né? Agora que vocês entendem que vão ter que memorizar um esquema de redação. Lembrem, não é só memorizar o esquema. Memorizem os elementos coesivos que vocês vão poder usar naquele lugarzinho, certo? Tem que memorizar isso também. Olha, aqui eu posso usar o assim, mas eu também posso usar o dessa forma, ou então. Então, já memoriza, certo? Como é que memoriza? Pela tabela, porque na tabela está explicando, por exemplo, esse é de conclusão, esse é de comparação, né? Esse é de oposição. Então, vocês já podem fazer, memorizando pela tabela.
E podem memorizar também pelo material que eu elaborei, que eu vou mandar hoje. Entendido? Alguma dúvida, meu povo? Não? Pronto, que ótimo, então. Então, eu vou encerrar aqui, vou dar uma corrigidinha no material e vou enviar para vocês, viu? E amanhã, com fé em Deus, eu entrego as redações, à noite, viu? Tchau, boa noite, qualquer dúvida, estou aqui, viu? Boa noite.